Simbora, meu povo, estamos no ar aqui na Rádio Olinda, a Rádio da Família, começando mais um programa Fala, Povo de Deus. Eu sou Felipe Alecrim, apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo. Você pode acompanhar o nosso programa através do site da Rádio Olinda, radiolinda.com.br, ou também através do YouTube da rádio, tudo isso com som e com imagem. Eu lembro ainda que a tua participação é muito importante para nós. Envia a tua mensagem através do nosso WhatsApp, que o número é o 3444-7979. Se você tiver alguma pergunta, algum testemunho, encaminha para nós. O tema de hoje está imperdível, é só mandar para a gente aqui, a gente vai ler no ar. Aproveita também através do WhatsApp, responde a nossa enquete, que daqui a pouco eu falo para você, porque antes nós vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus, que tudo santifica. Momento de oração. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu convido você a inclinar a sua cabeça, a fechar seus olhos. Nós vamos entrando na presença do nosso Senhor, clamando o sopro do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E você vai dizendo: Senhor, sopra o teu Espírito Santo. Eu desejo, Senhor, viver uma experiência profunda nessa manhã com o teu Espírito, a nos conduzir, a conduzir cada passo do nosso caminho. Por isso, Senhor, toca a minha mente, toca o meu coração. Eu quero não só acolher a tua palavra, mas colocá-la em prática na minha vida. Visita o meu lar, vá você, meu irmão, minha irmã, pedindo ao nosso Senhor, visita o meu lar, Senhor. Entra na minha casa, sopra sobre a minha família, sobre a minha vida, o teu Espírito Santo. Eu não sei o que você vive nesse momento, quais são as tuas necessidades, mas eu sei, meu irmão, que o nosso Senhor tem o poder de fazer nova todas as coisas. Eu posso te garantir, minha irmã, Jesus tem o poder de realizar a transformação que o seu coração deseja. Por isso, clame o seu espírito, põe as suas necessidades, as suas angústias, aquilo que precisa ser transformado, ser mudado em tua vida, e vai dizendo: Senhor, eu quero enxergar o mundo com o teu olhar. Coloca as tuas fraquezas, as tuas angústias, coloca todo o teu ser nas mãos do nosso Senhor e vai dizendo: sem a tua graça, Senhor, sem a tua presença, sem a tua misericórdia, nada nós somos capazes de fazer. Por isso, Senhor, eu clamo nesse momento, sopra o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, meu povo, agora imbuído, impulsionado pela graça, pelos dons do Espírito Santo de Deus, a gente vai falar sobre a relativização da misericórdia de Deus. Nós estamos customizando a palavra, abraçando somente a misericórdia, esquecendo da justiça de Deus. O programa de hoje está imperdível, a gente vai retirar a tua dúvida e, claro, vai te impulsionar a viver uma maior intimidade com o nosso Senhor. Mas antes eu já quero pedir que você siga a nossa conta no Instagram,
é o @Fala Povo de Deus Oficial. Clica aí, vai no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. Segue a gente também no YouTube, o nosso canal oficial é o @Fala Povo de Deus. Lá a gente sempre posta o programa completo, posta também alguns cortes do programa que você pode encaminhar para que as pessoas possam crescer no conhecimento, na graça, na intimidade com Cristo Jesus. Hoje no Fala Povo de Deus nós vamos falar sobre uma verdade urgente. A gente pode colocar dessa forma, uma verdade urgente que muitos têm medo de dizer. A misericórdia de Deus tem sido deturpada, essa é a realidade. Nós vivemos num tempo em que tudo é tolerado, relativizado, reinterpretado e até o pecado ganhou roupagem de virtude. A verdade virou questão de opinião e o arrependimento parece ter sido riscado da pregação de muitos púlpitos. Mas será que é possível falar de misericórdia sem falar de conversão? Será que nós estamos confundindo amor com conivência? E o mais grave, será que estamos moldando Deus à imagem do mundo ou nos deixando moldar pela verdade do Evangelho? Hoje nós vamos tocar em feridas, vamos confrontar ideologias que negam a fé, como o comunismo, o ateísmo, o espiritismo. Refletir também, nós estamos sendo verdadeiramente misericordiosos ou estamos apenas com medo de anunciar a verdade que liberta? Fique com a gente, porque hoje a palavra vai ecoar alto e claro. O tema de hoje, a relativização da misericórdia de Deus. E conosco está Padre Rui Tato, paróquia de Santo Antônio, Torrões. O povo sempre costuma mandar mensagem, daqui a pouco vai chover mensagem aqui, viu, Padre Rui? Seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua presença, viu, meu padre? Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes da Rádio Olinda. Fico muito agradecido pelo convite de estar aqui esta manhã com vocês. O tema de hoje vai apertar o coração de muita gente, né, meu padre? Mas eu sei que o senhor é de falar mesmo, não foge da raia, não. E um detalhe importante, padre, vale salientar isso para os nossos ouvintes. O senhor não está aqui para trazer uma opinião pessoal. O senhor está aqui para falar da doutrina, da palavra, do magistério, da sagrada tradição, daquilo que o próprio Cristo revela para cada um de nós, não é isso? Que já parte da misericórdia, não é? A misericórdia maior que podemos ter pelas pessoas é apresentar-lhes a verdade. Se elas querem viver a verdade, aí já é outra história. No mundo que estamos hoje, como você introduziu, falando da relativização da verdade, nós perdemos o centro de todas as verdades, não é? Então, cada ciência tem uma verdade, né? Você percebe aí que quando você vai para a área da ciência, tantas especializações hoje em dia que se você passar mal e ir para um hospital, talvez o médico que esteja lá não te ajude. Pois é. Então, a verdade, ela parte sempre de um norte. Obviamente que é impossível, na humanidade, você saber de todos os saberes, ou daquela ciência que você vive, saber de tudo. Mas, quando nós queremos desfaleçar demais, aí viver a liquidez social que nós vivemos hoje, tudo é relativo. Então, aquilo que é verdade para mim não é verdade para você. Que isso é uma maluquice em si mesmo. Eu nunca vi uma coisa ser verdade e mentira em si mesmo. Pois é. E quando a gente abraça uma fé, uma doutrina, significa que a gente precisa segui-la. Inclusive, eu quero aproveitar aqui o embalo, antes de a gente iniciar o bate-papo efetivo aqui com o Padre Rui, e já lançar a nossa enquete. Eu quero saber de você, na sua opinião, as pessoas acreditam na misericórdia de Deus? Responda para a gente. As pessoas acreditam na misericórdia de Deus? Responda para nós mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Gabriel Corrêa, meu filho, bom dia, Deus te abençoe. Como é que o povo de Deus faz para enviar mensagem aqui para a Rádio Olinda para a gente ler no ar, Gabriel? Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Padre. Bom dia a você, nosso querido ouvinte. Olha, simples demais. 3444-7979 é o número do nosso WhatsApp e você responde a nossa enquete do dia. Para você que nos acompanha neste momento ao vivo pelo YouTube, pelo site e pelo aplicativo, está fora de Pernambuco, é só utilizar o DDD 81 3444-7979 e seguiremos juntos nessa catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Valeu, Gabriel. Vamos embora, Padre Rui. A misericórdia de Deus virou desculpa
para continuar no pecado. Nós estamos confundindo o amor com permissividade. E nos dias de hoje, Padre Rui, é muito comum as pessoas acharem, acolhendo seu coração, que o pecado não nos destitui da graça de Deus. E a misericórdia de Deus é infinita e que, por conta disso, aquela bobagem que a gente realiza, como, por exemplo, não participar da Santa Missa no domingo, isso não vai me destituir da graça nem me levar para o inferno. O que a gente pode dizer para essas pessoas? É isso mesmo? Como se comportar? Está acontecendo muito essa realidade, Padre Rui, das pessoas continuar pecando por achar, por considerar, melhor colocando, que a misericórdia de Deus é infinita? Sim, e agravou-se cada vez mais depois do movimento da pandemia, não é? Então, isso é uma herança que nós temos do pensamento cristão católico no Brasil, que a misericórdia de Deus há de me salvar de qualquer forma, de qualquer jeito, no fim dos tempos. Isso não é uma verdade absoluta. Para haver misericórdia, não podemos esquecer que o Senhor é o justo juiz. E a misericórdia vem depois do juízo. Perceba, quando nós nos aproximamos do sacramento da penitência, primeiro eu me acuso pecador, portanto eu me coloco diante do justo juiz, depois eu recebo a justa sentença, e depois, por último, e somente por último, a misericórdia de Deus, a absolvição dos pecados. Há um pensamento nosso, católico, no Brasil, que é fruto dos anos 50, 60, 70, 80, onde toda a justiça de Deus foi esvaziada para viver somente a misericórdia. E daí também viramos, infelizmente, agentes sociais, não mais cristãos católicos, né? Então, muitas pessoas hoje estão muito ocupadas com ativismo católico, fazer coisas. Então, nas paróquias querem fazer eventos e nunca pensam em eventos para nível paroquial, é sempre para grandes multidões, em colocar sempre enfeites em tudo, em todos os lugares, e não rezam. E se não rezam, não pode alcançar nem sequer a própria salvação. E depois o seguinte, para alcançar a misericórdia de Deus é preciso ter arrependimento contrito dos pecados. Eu preciso me arrepender verdadeiramente. Portanto, eu tenho que me aproximar do sacramento da misericórdia, que é a penitência, com duas coisas muito importantes. O arrependimento total dos meus pecados e o desejo contrito da alma de não voltar mais a pecar. Obviamente que isto não me garante que eu não voltarei a pecar naquela coisa. Mas naquele dia da confissão, eu preciso ter todo o arrependimento da minha alma sobre aquelas faltas cometidas e preciso desejar ardentemente não voltar a viver aquela vida. Portanto, se não faço isso, não há conversão. E não havendo conversão, não posso ser alcançado pela misericórdia de Deus. Então, essa confusão que existe aí hoje, ela leva as pessoas cada vez mais a viver um relativismo do eu. Então, eu sou o centro, não é mais Jesus, não é? Então, eu acho que é certo, faço. Eu acho que é errado, não faço, não é? Então, façamos aí a Semana Santa. A Semana Santa para nós católicos não é feriado. Não é para viajar, não é Nem para tempo de viajar. descanso nenhum. Exatamente. Hora de viver aí as dores de Jesus, né? E aí eu dizia na minha comunidade, né? Antes, no final da quaresma, olha, quando Jesus voltar e perguntar onde tu estavas, quando ele morria por ti, o que tu vai ter que dizer? Que estava na praia? Pois é. Descansando na rede, na fazenda? Né? Então, é um pouco de brincadeira, mas é para despertar as consciências. Claro. A verdade, ela não pode ser substituída e não existe a minha verdade ou a sua verdade, como disse anteriormente. A verdade, ela é o que é. Você é livre para aceitá-lo ou não. A misericórdia de Deus é um ato concreto na sua vida. Você é livre para aceitar ou não. Agora, para aceitá-lo, é preciso observar os caminhos da misericórdia, os caminhos do amor. E quero já dizer uma coisa muito importante. A misericórdia, ela é uma face do amor de Deus, mas não é a única. Porque uma face do amor de Deus também é a justiça, Sim. que nos fará viver a vida reta, que nos tirará da lama do pecado, que irá iluminar as trevas da nossa consciência. Portanto, a misericórdia ela não pode andar desassociada com a justiça, Perfeito. nem dos homens e nem de Deus. Por exemplo, se uma pessoa comete um delito social, a justiça o vai tirar do convívio. E isto não é uma punição cega, irrisória, sem fundamentos. Não, é para que a pessoa se emende, se endireite na vida, para que ele se arrependa e nunca mais volte a viver aquele delito. Ah, mas aí tem pessoas que vivem sempre. Assim como tem pessoas que todas as quartas-feiras procuram a confissão e nunca se arrependem do seu pecado. Né? Então, transformaram o sacramento da misericórdia do Senhor numa muleta. Pois é. Vou pecar hoje porque quarta-feira tem confissão. Não se arrependeu, não vai ser alcançada pela misericórdia.
Pois é, e ainda dentro dessa realidade, Padre Rui, a gente quando fala da justiça e ela está diretamente ligada como face daquilo que Deus deseja para nós, como o senhor bem colocou. Então a misericórdia é uma face, a justiça é outra face. Mas a gente observa, e aí vale salientar, que o pecado entra no mundo pela desobediência. A obediência, por exemplo, é algo difícil até de se encontrar nas pessoas, né? Que hoje são muito seletivas do caminho que quer seguir, da prática que quer realizar e acha que Deus tudo perdoa. O senhor explicou muito bem, mas é dura essas palavras. Os próprios discípulos também que caminhavam com Jesus, de vez em quando questionavam, mas é tão duras essas palavras, quem pode acolher, quem pode praticar? E eu, particularmente, vez por outra, participo da Santa Missa, vejo suas pregações, vejo a sua homilia. E o senhor, por exemplo, é um sacerdote que anuncia a verdade e que não está tão preocupado se a pessoa está gostando ou não está gostando, porque o senhor é chamado a pregar a realidade de Deus para a nossa vida, o que Ele deseja para cada um de nós. Mas qual é a pergunta? Isso tem afastado os fiéis? Isso tem gerado um desconforto? Porque a palavra de Deus, ela é avassaladora, ela não retorna sem... Mas, ao mesmo tempo, ela fere, porque ela nos acusa de uma prática, de uma realidade que nos destitui da graça. E um profeta precisa realmente anunciar. Será que hoje a gente também não tem tanta essa preocupação de pregar sempre aquilo que é o céu, pregar o céu e nunca pregar o inferno, sempre aquilo que acolhe, a preocupação de não perder o fiel? A gente tem tido no nosso dia a dia essa fidelidade sendo colocada em xeque, até por receio de anunciar aquilo que é a verdade de Deus. Como é que é a sua paróquia nesse sentido? Como é que está a igreja nesse sentido? Como é que o senhor tem enxergado tudo isso? Sim e não, a resposta da tua pergunta, né? Obviamente que a verdade é uma espada. Ela vai ferir. Primeiro porque eu nunca estou na verdade. Não há aquele que já é santo. Os santos já estão no céu, não é? Então, a verdade, por ser uma espada, é preciso que anunciá-la na vida missionária de todos nós cristãos batizados. É preciso saber como anunciar. A verdade dita com amor, eu ganharei meu irmão. A verdade dita só com os pesos das palavras, eu vou afastá-lo. E é preciso sabermos respeitar também a maturação da fé do outro. Por exemplo, eu não posso exigir de uma pessoa que acabou de se converter que ela reze o texto. Ela não sabe rezar uma Ave Maria? É o que se chama de escandalizar os pequeninos, né? A gente tem que ter o equilíbrio para poder, obviamente, exortar quando necessário aquela pessoa que tem, digamos assim, um nível de evangelização, de conhecimento da palavra, de prática da fé, né? Isso mesmo. E eu vou acompanhando o crescimento do outro, né? Sim. Então, onde o meio de campo fica embolado aí? Porque na vida paroquial, as pessoas às vezes não têm paciência com seu irmão que acabou de se converter, já querem que ele mude de vida do dia para a noite. E a conversão ela é gradual. Eu vou acabar de me converter quando eu morrer. A conversão é diária. E quando nós falamos então da verdade que deve incomodar, de fato, a verdade deve incomodar as pessoas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por mais que eu não compreenda e não vou compreender tudo, Jesus disse isso na Sagrada Escritura, vós não podereis compreender toda a verdade, não é? Então, o Espírito Santo vai iluminando também a minha consciência, a partir do que eu vou me abrindo também cada vez mais à vida discipular, vou me colocando cada vez mais a serviço de Deus, da igreja, para compreender determinadas coisas. E seria impossível nós entendermos a vontade de Deus nua e crua. Para que isso fosse possível, deveria que ser também da divindade. E eu não sou Deus, eu sou apenas homem. Deus pode entender-me completamente porque Ele assumiu a minha natureza também, né? E Ele viveu em tudo as minhas dificuldades, exceto o pecado. Então Ele consegue compreender bem até os momentos da dúvida humana. Mas Ele, pela obediência, como você disse, pela obediência de um só, salvou toda a humanidade. Então, essa questão da obediência perfeita, que também é um ato de misericórdia para com os meus irmãos, de levar a verdade, ela deve ter um certo método, e hoje as pessoas talvez não tenham. E ficam só nas meias verdades. Então, para não querer incomodar o outro, não querer dizer uma coisa que leve o outro a uma vocação verdadeira, fica só no mais ou menos. Uma vez peguei um Uber e, conversando, ele viu logo que eu era padre, estava de batina. E aí, conversando, ele foi falar algumas questões da vida dele e perguntou-me o que a igreja dizia sobre aquele determinado tema.
Ele disse, mas isso eu não quero viver. Disse, então o senhor não procura a verdade, procura a conveniência. E hoje tem muitos católicos que procuram a conveniência, não a verdade. Por exemplo, não é raro nós encontrarmos por aí católicos que são contra os dogmas da igreja. Não é raro. Católicos que são a favor do aborto em algumas circunstâncias, católicos que são a favor da pena de morte em algumas circunstâncias. Então, querem viver das conveniências. Então, é aquele ditado, né? Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, nada. Então, não é mais a verdade nem a justiça. Né? O conceito de justiça, para nós brasileiros, está um pouco deturpado no dia de hoje. Né? A justiça, se é um braço da misericórdia, é preciso dar ao outro o que o outro precisa, não o que o outro quer ou o que eu posso dar. Porque nós temos um conceito de justiça igualitário. A igualdade não resolve problema nenhum, disse eu ninguém. Se você já tem 5 medidas e só tem uma, te dou mais uma e uma para mim, vamos continuar com 5 medidas de distorção. Né? A justiça deve ser equitativa. Inclusive, na questão religiosa. Eu preciso dispor mais atenção na catequese para aquele que está começando a conversão do que aquele que já está em anos de caminhada. Mas aí começam os problemas também, né? Na vida comunitária, não é? Porque as pessoas não sabem dividir a atenção. Não sabem querer colocar-se, porque são sempre o centro. Sempre o eu. Então tem que sair do eu para viver o nós. Não existe a fé do eu sozinho. A pandemia nos deixou essa chaga, não é? Então as pessoas não iam para a igreja, então todo mundo acha também que só rezar sozinho em casa tá bom. Então chegou aí, passamos a quaresma, estávamos à porta da Semana Santa, não preciso ir à igreja atrás da misericórdia de Deus na confissão. Eu confesso aqui com as paredes mesmo, com cachorro, com gato, periquito, papagaio, tá bom. Não tá bom. Nosso Senhor disse na Sagrada Escritura que deu essa recompensa aos apóstolos. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está ali. Então, ser católico, em cima de tudo, é observar a justiça. Isso é forma da justiça de Deus. A vontade de Deus é a própria justiça. E hoje nós vivemos num mundo muito fraco. Né? Muito fraco no sentido seguinte. Nós transformamos o amor em sentimentalismo barato. Então, da mesma velocidade que amo fulano, já odeio. Basta no primeiro não, na primeira briga, né? E o amor não é sentimento. Eu não preciso sentir nada por você para te amar. Jesus não estava sentindo nada pelas pessoas no alto da cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O amor não são lágrimas. O amor não é momentos felizes. O amor é uma decisão radical de unir a minha vida ao outro. Por isso que nós devemos observar o mandamento. Amai os vossos inimigos. Se nós colocarmos isso na vida real, concreta, você vai ter algum sentimento pelo seu inimigo? É difícil. Porque não precisa ter. Pois é. É uma decisão radical. É porque eu acho que se associa, padre, muito ao contexto da intimidade. E as pessoas confundem o amor pelo inimigo com a intimidade. Eu tenho que andar de mão dada e tenho que abraçar e levar para minha casa. Não confunde. É preciso que haja a associação de que esse amor é não desejar mal, é acolher, enfim. Mas que existem determinadas pessoas que, para ter no convívio no dia a dia, a dificuldade realmente grande. Então se confunde muito intimidade com amor, com exercício de misericórdia. E até eu quero entrar um pouco mais nessa realidade, até para a gente tentar, de algum modo, levar a parte prática para quem nos ouve, padre, com relação à misericórdia. É possível falar de misericórdia sem ter arrependimento? Por quê? A gente inicia o programa trazendo essa realidade. As pessoas acham que a misericórdia de Deus vai permitir que eu faça o que eu bem entender. Que eu estabeleça, por exemplo, como o senhor colocou, o que é pecado e o que não é. O que me leva ou não para o céu. Ou seja, literalmente, eu assumo o lugar de Deus e começo a estabelecer o que pode e o que não pode. E começo a estabelecer, inclusive, a consciência de Deus a partir da minha própria consciência. Então, o que dizer para essas pessoas? E eu queria que o senhor trouxesse a parte prática também. O que é que diz o catecismo? O que é que fala a doutrina? Eu tenho um pecado, eu preciso fazer o que com isso? Para que haja um arrependimento concreto, as pessoas entenderem o que é o sentido do arrependimento e um caminho para poder viver essa misericórdia de Deus e, claro, buscar essa justiça que Deus tem e revela para cada um de nós. Então, primeiro é importante entender o que é pecado, né? O que é uma ação pecaminosa. Uma ação para ser pecado tem que ter 3 coisas, e necessariamente as 3. Eu tenho que saber que eu estou fazendo é pecado, eu tenho que desejar fazer aquela coisa,
e tenho que ser livre para fazer aquela coisa. Matéria grave, vontade deliberada e pleno entendimento. Exatamente. Fora disso, não existe, Não existe pecado. Se faltar uma dessas 3 pernas para aquele indivíduo, Não pecou. não é pecado. Por exemplo, ninguém pode pecar em sonho. Pode sonhar matando a humanidade inteira, não pecou em sonho. Porque você não foi livre. No sonho você não é livre. Você não controla o seu inconsciente. E para bem viver essa misericórdia também, é importante para não sair apontando o dedo para todo mundo, viu? Sim. Entender se daquele outro irmão, que é aquilo que de fato é um pecado, para ele foi. Porque ninguém pode pecar por ignorância. Por exemplo, se nunca ninguém foi informado, se o indivíduo nunca foi informado que faltar missa aos domingos é um pecado, ele não está em pecado. Entendi. Porque ele não teve o conhecimento. Se um indivíduo, por exemplo, entra numa padaria para levar um pão porque tem fome, ele também não está em pecado porque ele não foi livre. Não é? Então, às vezes, a gente tem que ter essa misericórdia para com o irmão para entender essa verdade. Então, pingando este gancho, vamos entender agora o que é o perdão. Porque as pessoas confundem perdão com 2 coisas, né? Para perdoar meu irmão, eu tenho que fingir que aquilo que aconteceu não existiu, não é? É falso. Você nem está ficando maluco, nem tem Alzheimer. Você não vai esquecer. Perdoar é confiar de novo apesar de. Apesar de aquele meu irmão ter me machucado, me matado por dentro, eu vou confiar de novo. Confiar o que ao outro? A minha vida. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é o perdão. Você nunca vai esquecer o ato cometido, a ofensa cometida. Mas aquilo não será também uma âncora na tua vida que vai ficar jogando na cara do cidadão toda hora. Confiar de novo apesar de. Mas se eu confiar de novo, ele pode quebrar minha confiança e me magoar de novo. Vai. Assim como tu vais também com o outro. A vida é assim. Nós temos que sair do romantismo da vida para ir para a vida real. E a vida da doutrina católica, ela é bem real. Ela não é romântica, ela não é ilusória, ela não é passageira, ela é eterna. Portanto, para bem viver isto aí, na prática, é preciso começar sempre comigo mesmo. Eu tenho que estar disposto a viver a misericórdia de Deus, para que eu possa também ser o espelho da misericórdia de Deus para os meus irmãos. Há um problema aí que nós vivemos no fim da pandemia para cá, que nos faz relatar isto aí, que é essa falsa sensação de misericórdia. Perceba, num período mais difícil da pandemia, o que não faltava eram as pessoas nas ruas levando alimento aos moradores de rua. Sim. Um monte de gente. Cadê esse povo agora? Inclusive pessoas que doavam. Eu vou até dar um exemplo muito prático. Não sei em que paróquia o senhor estava ou se ainda era seminarista, mas lá na torre estava abarrotada a sala de cesta básica. Hoje é um Deus nos acuda, Padre Marcelo correndo, Padre Romeu correndo e anunciando para que as pessoas possam doar. Quer dizer, naquele tempo de dificuldade, parece que a misericórdia, vamos chamar assim, ela existia de forma exacerbada nas pessoas. Passou aquele tempo de dificuldade, acabou a misericórdia. Como Na é que verdade, é era o isso? sentimentalismo, que estava à flor da pele, olhando o sofrimento escancarado na tua cara das pessoas. Somos mais sentimentais, né? Que inclusive alcança a vida daquele que acolhe demais esse sentimentalismo, né? E aí precisa superar essa barreira do sentimentalismo, como disse outrora, que o amor não é o sentimento, o amor é uma decisão de ajudar o outro, né? Quem nos ensinou isso na vida prática? Madre Teresa de Calcutá. Uma certa vez ela entrou num prédio abandonado e depois souberam que aquilo ali era um templo hindu abandonado, não estava em uso, né? E alguns hindus então chamaram a polícia para retirar ela dali com as irmãs, com os doentes que estavam lá, não é? Então aquele policial, quando entrou, olhou vendo elas cuidando das pessoas praticamente mortas, elas não tinham muito o que fazer, eram muito doentes, não é? Mas com amor, com cuidado, com carinho, alguns leprosos, sem luva, sem máscara. E então ele saiu, aquele policial, e disse aos hindus: ok, vamos tirar elas daqui, com uma única condição, que vocês entrem e façam a mesma coisa que elas estão fazendo. Obviamente eles não quiseram e foram embora. E aí aquele policial, quando foi se despedir de Madre Teresa, disse assim: mas irmã, não faria isso que a senhora está fazendo nem por R$1 milhão. E ela disse: eu também não, inclusive estou precisando desse dinheiro. Olha aqui quantas pessoas não têm nada. Não é o dinheiro que nos move, é o amor. Perceba que ela superou esse momento do sentimentalismo. Ela não conhecia as pessoas, talvez não sabia o nome. O amor é essa decisão de estar com o outro, de dar pelo menos uma morte digna. O que Madre Teresa fazia muitas vezes era dar só uma morte digna às pessoas. E nós precisamos descobrir então essa misericórdia primeiro no ato prático da nossa vida. E se eu descubro isso no ato prático da minha vida, no meu dia a dia, eu vou descobrir também a misericórdia de Deus para comigo.
Perceba se você já não passou por este momento. Você vai para um ambiente, um hospital, um orfanato, pensando, fabulando na sua mente 1000 coisas para fazer, achando que vai deixar as pessoas um pouco mais felizes e amadas, você chega em casa mais amado do que foi. Pois é, sem dúvida nenhuma. Então, a misericórdia é um ato de amor, né? O amor, ele é livre e é gratuito. Portanto, eu não preciso da reciprocidade. Mas quando é recíproco, é muito melhor. Lógico, Nós somos seres relacionais. verdade. Mas eu não posso ficar esperando a reciprocidade. Então, quando eu vou viver a misericórdia para com meu irmão, eu não posso querer ficar nos aplausos. Esse era o problema do povo na pandemia. As pessoas na rua, humilhadas, ainda têm que tirar foto para mostrar. Veja como eu sou bom. Pronto, deixou de ser caridade e passou a ser vaidade. Ele passou a ser mais um pecado daquela pessoa, né? Que a tua mão esquerda faça, a direita não saiba. Pois é. Inclusive, Padre Rui, tem 2 características dentro disso que o senhor está colocando. Uma delas é o pecado da omissão, né? E São Tiago vai dizer, todo aquele que conhece a verdade, sabe, pode praticar a verdade e não faz, comete pecado. E o outro ponto interessante, e aí tomando como base a explicação que o senhor deu sobre o conceito de pecado, né? Matéria grave, vontade deliberada, pleno entendimento, tem a questão também do julgamento, Padre Rui, que aí é importante, eu queria que o senhor desse uma pincelada sobre isso, sobre a omissão, sobre o julgamento, porque a gente não deve julgar, isso é o que Jesus estabelece para as nossas vidas, e é simples, porque eu não sou Deus para sondar o coração das pessoas. Eu não sei quais são as limitações que ele vive, eu não sei quais são as dificuldades que ele vive, e o que levou ele a praticar aquele ato, entre aspas, pecaminoso, aquele ato falho, vamos chamar assim, porque eu não sei da condição de vida dele. Tem uma cena até do Alto da Compadecida, aquele filme, no primeiro, em que na hora daquele julgamento, né, parece até um momento catequético, na hora em que aquele cangaceiro vai ser julgado, e aí João Grilo e Chicó falam, não, ele tem que ir para o inferno, matou meio mundo de gente e tal. E é interessante porque Nossa Senhora faz, olha, meu filho, aos 4 anos de idade, ele tornou-se órfão de pai e de mãe. E toda vez que ele ia pedir um prato de comida, as pessoas chutavam ele. Como é que ele vai dar amor se só recebeu e conheceu na sua vida o ódio? É onde o senhor fala que a gente dá aquilo que a gente tem, né? E que às vezes a gente não conhece aquela realidade, e aquela realidade muitas vezes não leva a praticar um ato falho. E aí o gancho que eu quero fazer, quantas pessoas não deixam a igreja por causa de problemas, de dificuldade, de escândalo como esse, porque não sabe lidar com a fraqueza das pessoas, às vezes até do próprio sacerdote, né? E todo mundo que sai da igreja por causa dos homens nunca teve nela por causa de Deus. O senhor deu um exemplo prático de Madre Teresa. Por 1 milhão não fazia, não. Mas é por Jesus, é por amor, é por aquilo que Deus deseja para cada um de nós. O que dizer para essas pessoas sobre isso? O pecado da omissão, o julgamento. Como é que a gente faz essa relação com essa permissividade, com a misericórdia? Como é que a gente pode fazer uma análise nesse contexto, Padre Rui? A superar esses momentos difíceis da vida é só na oração. Sem a vida de oração, sem a espiritualidade, nós não vamos superar as nossas dificuldades e nem vamos percebê-las. É porta de entrada para tudo. Para tudo. Se eu não rezar, eu não consigo transformar essa realidade da minha vida. Tem que rezar. Para bem viver a misericórdia de Deus, eu preciso ouvi-lo. Como é que eu vou ouvi-lo no barulho? Sim. O barulho da minha mente, o barulho do meu coração. Muitas pessoas rezam só falando, não param para ouvir a Deus, né? E aí, mas Deus não me dá aquela graça, não faz isso. Você não parou para ouvir o caminho. Você não parou para ouvir o conselho. Então, essa questão de superar esses momentos difíceis da vida mesmo, do relativismo que nós caímos muitas vezes, todos caem, todos. É preciso, então, esse silêncio interior para bem viver o que Deus nos fala. E Deus vai nos pedir sempre coisas difíceis. Deus nunca vai nos pedir coisas fáceis. Deus nunca vai nos colocar em caminhos confortáveis, porque Ele nos dá a cruz. Jesus nos dá a cruz. Às vezes muitas pessoas querem ser cristãs católicas para ter uma vida boa e confortável. Estão no lugar errado, não entenderam nada. Nós somos chamados a viver a cruz, a renúncia de si mesmo em primeiro lugar. Não é? Depois tem uma coisa muito importante nesse meio aí da espiritualidade que nós devemos viver melhor. A cada escolha que faço, quer boa ou quer ruim, ela tem uma consequência. Perceba, uma pessoa fez uma boa escolha de passar num concurso público.
Tem a consequência de estudar muitas horas por dia. Sim. Senão não vai passar. Uma pessoa fez Mas ao uma mesmo escolha... tempo a consequência de ter um bom trabalho e Exatamente. de ter uma boa remuneração, enfim, né? Exatamente. Digamos então que uma pessoa fez aí uma escolha ruim de roubar alguém. Certo. Tem a consequência imediata para ele e para o outro. Ele pode ser preso e o outro perder seus bens. Portanto, como nós somos seres relacionais, a tua liberdade sempre vai atingir a minha. Sim. E aí, às vezes, nós não entendemos certas coisas. Não. Por que Deus permitiu que fulano matasse fulana? Deus não permitiu coisa nenhuma. Fulano foi lá e matou. Ele é livre. Deus nunca pode tocar no nosso livre-arbítrio. Porque se Deus um dia tocar no nosso livre-arbítrio, a sua palavra não será eterna. E não existe Deus fora da eternidade. Isso é o sentido básico. Mas então, para viver essas coisas, a gente precisa ser mais dóceis na oração. Colocarmos sempre no espírito acolhedor e não de aceitar o outro. A gente escuta muito isso. A igreja deve aceitar as pessoas. Não. A igreja deve acolher. Primeiro nós acolhemos. Porque quando eu digo aceitar, é a pessoa pronta, acabada, inclusive o seu pecado. A igreja não aceita o pecado de seu ninguém. Então nós acolhemos as pessoas, exortamos à luz da fé a verdade, se ela quiser viver aquilo, então ela é aceita na comunidade cristã. Qual é o rito de aceitação na comunidade cristã? O batismo. Eu só sou cristão depois do batismo. Sim. Então, desses relativismos que nós estamos vivendo hoje é essa questão de querer aceitar exageradamente todo mundo, sem nada, né? Tem um padre aqui no Brasil, esqueci o nome dele agora, careca, fala muito Paulo bem. Ricardo. Padre Paulo Ricardo disse uma vez na Canção Nova que está faltando no Brasil, às vezes talvez seja algumas excomunhões. É duro ouvir isso, né? Verdade. É muito duro ouvir isso, né? Mas a excomunhão não é uma pena judiciária, é uma pena medicinal. Sim. Para que nós possamos nos converter, não é? E o que eu vejo também, Padre Rui, é que as pessoas não têm um entendimento básico. Veja, se eu acolho Jesus como meu Salvador, é óbvio que eu vou precisar viver a regra de vida que ele estabelece, a verdade que ele estabelece. Se hoje você entra em qualquer empresa, você não tem que cumprir a regra dentro da sua empresa. Se hoje um filho entra e vive com seus pais e entra naquela casa, certamente vão existir regras que foram impostas pelo pai e pela mãe. Ou seja, a vida, a gente identifica essa realidade de vida em todas as circunstâncias, mas é impressionante quando a gente fala da religiosidade e da doutrina, por exemplo, católica, as pessoas querem adequar essa realidade. Então, não pode porque isso é preconceito, porque aquilo, porque... Veja, é o que está na palavra. Então, você não é obrigado a se tornar católico, mas a partir do momento que você estabelece eu sou cristão católico, eu preciso me submeter à doutrina da Igreja Católica. Parece básico isso, né? Você está falando, me lembrei de uma coisa. Você está acompanhando na imprensa esse burburinho de quem pode ser o novo Papa? Sim. Pergunta deles quantos são católicos. Pois é, eu fiz um vídeo sobre isso, como se, inclusive, essa decisão fosse... É como se a Igreja Católica fosse um partido político e aí eu vou estabelecer o perfil, se vai aceitar isso, aquilo, como se não fosse uma inspiração divina, como se a vontade do homem pudesse sobrepor a vontade e o desejo de Deus. Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, dizendo, olha, para com essa ideologia barata. As pessoas hoje querem estabelecer uma verdade à luz do que a sociedade pensa. E a gente tem a palavra de Deus, o magistério, a sagrada tradição para seguir. E, obviamente, quem está no mundo não entende isso. Agora, o que dói mais é a gente ver pessoas que estão inseridas na igreja também vivendo essa realidade, né, a igreja também já vive os dilemas políticos. Hoje nós temos dois polos na igreja, universal, no mundo todo, né? Aqueles que se acham de um lado ou de outro. São as famosas ideologias cristãs, tão nocivas quanto qualquer outra ideologia no mundo. O cristianismo não é uma ideologia, o cristianismo é uma vida. Mas hoje existem as ideologias cristãs, não é? Então, aqueles que pensam de um lado, aqueles que pensam de outro. Veja aí a confusão que fizeram recentemente com o padre Júlio Lancelotti e Frei Gilson. Sim. Então, vamos pegar as duas críticas. Não pode rezar, não pode ajudar os pobres. Vou fazer o quê? Pois é. Qual então é o meu agir cristão? Se eu não posso nem rezar de madrugada, também não posso ajudar os pobres. Então, nós temos que superar essa questão, porque todo mundo se acha dono da verdade, todo mundo se acha misericordioso para com Deus, mas esquece de ver a dignidade da pessoa humana. Pois é. E hoje se seleciona o pecado que se vai acolher.
Porque diz assim, esse pecado é grave demais, eu não posso, esse eu posso. Quer dizer, são duas realidades que se juntam, que têm visivelmente pensamentos e práticas distintas, mas que buscam a mesma graça de Deus. Então, é como o senhor falou, o exercício da misericórdia. Não se acolhe o pecado, mas o pecador, ele é acolhido. Então, é uma cena, inclusive, que está na internet aí, viralizando, mas acho que nos falta muito essa realidade. Quer dizer, viver a misericórdia sem viver a justiça, todos nós somos filhos de Deus e dados à conversão. Receber a misericórdia de Deus significa transformar-se, mudar-se de vida. Eu lembrei né? agora de uma frase de Santa Teresinha, nos seus escritos. Ela dizia assim, Senhor, por tratar os teus amigos assim é que tem tão uns poucos, né? É verdade. Então. E a gente fica preocupado também com a quantidade, esquece até da promessa, né? Porque realmente é uma realidade. O protestantismo tem crescido muito. A previsão do censo é que em 2030 tenha mais protestante do que católico no Brasil. E nós somos, e acho que somos, uma nação que salta os olhos, né, no Mas mundo isso todo. não é para se assustar, não. A igreja nasceu de 12 pessoas, Pois vai é. terminar com 12. O mal pode se insurgir, mas jamais vai prevalecer. O que a gente Nosso precisa Senhor é da disse, qualidade de exatamente. quem queira viver Nosso a Senhor disse que as palavra. portas dos infernos não irão prevalecer sobre a sua igreja. Não disse que não seria atacada. Pois é. Isso é uma coisa muito importante. Porque também, hoje, tá também um fenômeno no Brasil, né? Que quando você comete um pecado, foi culpa do demônio. Foi não, quem pecou foi você, não foi o demônio, não. Ele pode ter lhe dado a tentação. A escolha foi tua. Tu a escolheu. Tu és livre. Perceba que se nós fizermos aí uma analogia com o texto bíblico, né? Olha, Eva, come desta maçã. Por quê? Porque tu terás o conhecimento do bem e do mal. Mas quem comeu foi Eva. Ela quis, ela se deixou seduzir. Mas não foi a serpente que comeu por Eva, Pois é. nem por Adão. Então isso é muito importante. Porque quando nós falamos hoje, então, dessa distinção do pecado e da vida na graça de Deus, no mundo de hoje que cada um acha o que é certo e o que é errado, nós perdemos esse referencial da vontade. Sim. Eu sou livre, eu tenho a minha própria vontade. E hoje as pessoas não têm vontade de estar com Deus, a verdade é essa. Eu Pois estava é. vendo ontem uma entrevista muito boa, que o cara dizia assim, eu não sei nem se ele era católico, né? Olha, pro show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro, as pessoas dormem não sei quantas noites na frente do hotel, frio, chuva, fome. Chama pai pra missa. E ele só fala do público católico, viu? Chama pai pra missa. Então perceba como as coisas estão divergentes hoje em dia. O que mudou de 2 gerações para trás para a nossa geração? 2 gerações atrás, as famílias tinham, no mínimo, quando dizia que tinham poucos filhos, era 5 para 6. Quando dizia que tinha poucos. Sim. Hoje, quando diz que é muito, é um mesmo. Pois Um é. só já basta. O que mudou? O amor. Mudou o amor. Porque agora eu não quero abrir mão do eu, Claro. que é da minha vida financeira, do meu conforto, para ter mais filhos. Pois é. Mudou isso. Então, esse amor está acabando com o quê também? Com a misericórdia para com os irmãos. Mas esquecem de um detalhe. Vão ficar velhos. E como é que os velhos vão se sustentar sem os filhos para cuidar? Esquecem disso. Bela reflexão. Esse é o nosso programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que aproxima você, meu irmão, minha irmã, do conhecimento da doutrina católica. Misericórdia é o que nós precisamos clamar ao nosso Senhor.
clamando a presença de Deus em nossas vidas e buscando também viver a sua misericórdia, sem perder de vista a sua justiça. Esse é o programa Fala Povo de Deus. Agora eu quero trazer a tua participação, mandando já um abraço aqui para Helena de Itapetininga, Lenilda Lima lá de Passarinho, diz: bom dia Felipe, Padre Rui, eu acredito sim na misericórdia de Deus, respondendo ela a nossa enquete. Rosete Maria lá de Areias, bom dia povo de Deus, seja bem-vinda à minha casa, eu creio sim na misericórdia de Deus. Dida, lá da paróquia do Arruda, Santo Antônio também, Padre Heron, fazem lá uma Paixão de Cristo, encenação espetacular. Gordo, Dida, Deus abençoe vocês. Luzinete de Muribeca conosco, Margarida também de Monte Verde, mandando mensagem. Deixa eu ver aqui, deu uma travada, agora foi. O Diácono Maurício também aqui mandando a sua mensagem, diz: bom dia, fala povo de Deus, eu gosto da firmeza de Padre Rui. Costumamos dizer que ele é um martelo dos hereges. Pronto, padre, já lhe adjetivou aqui, ó. A Letícia de Prazeres diz: bom dia, Felipe, todos da Rádio Olinda, eu moro em apartamento, meu vizinho do segundo andar fuma na janela e a cinza do cigarro cai em cima da cama, em cima do sofá, no varal de roupa. O que é que eu posso fazer? Já falei com o síndico, já falei com o vizinho. Eu posso prestar um BO? Pode. Tem tudo a ver com... É porque... Justiça. Interessante isso aqui, padre. A gente achou um pouco engraçado, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque às vezes a gente confunde a misericórdia com ser permissivo, Exatamente. né? Quer dizer, um marido que espanca uma esposa. Não, mas a misericórdia de Deus, ele vai... Não, denuncie, ele vai ser preso, meu amigo. Então, se o teu vizinho comete esse ato falha, alguma coisa você tem que fazer, tem que prestar um BO mesmo, caso, obviamente, ele não acolha e não mude Exatamente. essa realidade, né, Padre Rui? A justiça é amor. E não existe, às vezes a gente fala assim uma frase: eu amo fulano incondicionalmente. Isso é falso, não existe amor incondicional. Isso é pecaminoso, inclusive. Eu amo tanto meu filho que não quero vê-lo nas drogas. Já tem uma condição. Eu amo tanto meu filho que não quero vê-lo preso. Outra condição. Não existe amor incondicional. O amor, ele corrige. E hoje, qual é a grande falha da sociedade de hoje? Que os pais não querem mais ser pais dos filhos. Querem ser amigos. Aí quando querem ver aquela costura de amigos, não corrige o filho. Porque o filho vai gostar mais do pai ou da mãe se eu corrigir. Não vai gostar tanto de mim, não é? Não diz as verdades necessárias. Fazem dos filhos pessoas utilitaristas. Que são pessoas que amam as coisas e não as pessoas. Então viver a justiça, viver o amor é corrigir. Veja quantas vezes Jesus não corrigiu os apóstolos. Com dureza. Pedro então nem se fala. Muitas vezes Jesus corrigiu Pedro com dureza. Pois é, a própria correção no templo, o povo fazendo da casa do Senhor ali um comércio e enfim. Mas a gente confunde muito essa realidade, né, padre? Da misericórdia com a permissividade. E aí, quando a gente não abraça a justiça, dificulta. Também não tem um equilíbrio para discernir o que é certo e o que é errado. Marilene de Igaraçu também conosco. Muito bom dia, povo amado de Deus. Deus nos abençoe hoje sempre. Felipe, estamos na escuta. Valeu, minha irmã. Maria José Ferreira, Mamed também aqui conosco. Mamed, Deus te abençoe, meu irmão. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá de Nova Descoberta. Diz: olha, para qualquer situação em nossa vida, reze antes de tudo, diz ele. Padre Rui falava sobre isso, né? Olha, eu sei o que estou dizendo sobre isso. Tenho tido muita coisa que eu não rezava antes e não tinha êxito na minha vida. Então ele está dizendo que quando passou a rezar, ele passou a ter mais êxito, mais sucesso naquilo que ele quer empreender. Isso é uma verdade também, né, Padre Rui? Quando a gente reza, tudo se abre diante de nós, até os momentos de dificuldade e de dor, que realmente nos colocam mais intensamente no colo de Deus. Mas quando a gente passa pelas tempestades, com Cristo Jesus, tudo se torna mais fácil. E aí a gente consegue compreender, inclusive, o propósito de muita coisa que nos faz crescer espiritualmente e que nos prepara para uma bênção que Deus quer derramar na nossa vida, né? Porque hoje nós temos a maneira de dizer: por que comigo? Por que não comigo? Pois é. A pergunta é: para quê? Para que comigo? Para que eu seja mais santo? Para que eu seja mais dócil? Para que eu possa viver minha cruz? Para quê? Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Então aquela dor de hoje, para quê, Senhor? Me faça entender o para quê,
para que eu possa me colocar mais uno contigo. E de todo mal, Deus tem a capacidade de tirar um bem infinitamente maior. Mary lá do IPSEP também, na paciência de São José, diz ela, Deus te abençoe. Márcia Maria faz uma pergunta aqui, depois eu vou pedir pessoal da técnica entrar em contato com você. Ela está dizendo que não está conseguindo acessar o aplicativo. Ela disse, só desde quinta-feira eu não estou conseguindo acessar no aplicativo. O pessoal vai olhar aqui. Marcos Neves de Jaboatão diz, eu conheço uma pessoa que prega, que faz palestra, que é formada, mas segundo ela não gosta de procissão. Quando essas festas de padroeiro, a pessoa não se envolve. Aí ele diz até assim, ele está sendo até mais contundente. Diz, ela não é católica para mim. A gente pode classificar dessa forma, Padre Rui? Não, a procissão é um ato devocional, não é? É bom, faz parte do nosso costume brasileiro, principalmente nordestino, mas é um ato devocional. Pois é. Então a pessoa não se relacionar muito intimamente com isso, não diz muita coisa sobre o contexto da fé da pessoa, não, né? Não, se ela não quebrar nenhum dogma da igreja. Pois é. Sandra Valéria conosco, Marta Dias de Tabajara, Anania José também, lá de Jaguari da Bahia, diz, bom dia Felipe, que catequese, Deus te abençoe, meu irmão, é a graça de Deus. Maria Margarida também, bom dia povo de Deus, agradeço demais a Rádio Olinda e a você Felipe por essa catequese, agradeço a Deus, minha irmã. Ela diz, eu passaria o dia, a noite todo ouvindo, sim, eu creio na misericórdia de Deus, amém. Deixa eu ver aqui o nome dessa irmã. Uma coisa, Felipe, antes que eu me esqueça, que veio à memória, para Sim. falar que esse rapaz da procissão. Eu morei numa paróquia uma vez, quando eu era adolescente, que a gente não podia fazer procissão porque não tinha rua. Sim, A procissão era da sacristia para dentro da igreja. Então perceba que não é uma coisa importante. pois é, É. pois é. Claro, alimenta a fé, mas não é algo que... Enfim, Márcia aqui dizendo, bom dia, Padre, sua bênção, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com todos vocês. Eu vivi na misericórdia de Deus aqui. Ela é lá de, acho que é Jardim João. É isso aí, José Carlos de Jaboatão conosco, Rita Martins também. O padre é nota 10, está na fila para ser um papa, da glória. Alta Lúcia de Muribeca aqui conosco também. Eduardo de Beberibe, Vera Lúcia. Deixa eu saudar rapidinho cada um, porque a gente está caminhando para o final e ainda tem algumas perguntas importantes. Severino Arruda aqui de Jardim Brasil, Carla Souza do Cordeiro. Ela disse que foi preciso passar por situações e entender um pouco os desígnios de Deus. Hoje ela necessita ir até a igreja e ouvir a palavra. Fazia anos que não me confessava e há pouco tempo fiz e quero continuar. Amém, minha irmã. Ela disse que foi preciso passar por situações muito difíceis para poder aprender e entender tudo isso que envolve a misericórdia de Deus em sua vida. Pedro Luiz de Igaraçu, enfim, o povo de Deus interagindo aqui conosco, Padre. Mas eu quero falar e voltar aqui para o nosso tema, porque tem um ponto muito importante. Essa confusão que se faz hoje, é preciso tolerar, é preciso acolher. A tolerância, perfeito, é isso mesmo, a gente precisa tolerar. Mas é preciso dividir também o que agrada o coração de Deus, o que na nossa visão não agrada. Aí a gente fala de doutrina. Então, quando a gente fala de comunismo, do ateísmo, do espiritismo, são doutrinas, ideologias que são desafios à fé cristã. Ou a gente classifica isso como caminhos alternativos válidos. E aí eu quero diferenciar as duas coisas, inclusive respeitando a liberdade que o senhor falou. Todo mundo é livre para seguir o caminho que desejar. Se no teu coração tu acha que isso é correto, é um problema teu, uma virtude tua, um defeito teu, enfim, ninguém tem nada a ver com isso. Tem que ser respeitado, vida que segue. Ainda Mas que nós vamos morrer dizendo que é a mentira. Sim, então... Este não é o caminho da verdade. Quando se fala de doutrina, o contexto já muda completamente. Queria que o senhor trouxesse e explicasse um pouco essa realidade para nós, Padre Rui. Falar um pouco de tolerância religiosa nos dias de hoje, né? Sim. Nós traduzimos tolerância religiosa para permissão de tudo e qualquer coisa. É falso. Por exemplo, eu não participo de nenhum culto ecumênico. Não me convide que eu não vou. Porque aquilo não é mais ecumênico há muito tempo. O ecumenismo que a igreja nos ensina é a repartição das igrejas irmãs ao cristianismo. Mas se nós vamos para as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas não têm nem comunhão parcial com a igreja, então eu não devo estar ali. Então eu oriento os jovens da minha paróquia que se eles são católicos e querem fazer algo que agrade a Deus, façam uma missa de ação de graças pela sua formatura, quer seja do colegial, quer seja da universidade.
Então é importante perceber isso. Quando nós falamos do espiritismo hoje em dia, eu vou até abrir um pouco mais para o esoterismo. Perceba como tem pessoas hoje em dia que são tão bestas que lê horóscopo. Às vezes dá uma chuva do cão. O horóscopo diz que vai me usar branco, ó. Aí chega no trabalho preto de lama. Preto. Aí, dia bonito, tudo vai bem na vida da pessoa, veste aquela capa de tristeza. O que foi, fulano? É que o horóscopo disse que eu já vou ter um dia ruim, ó. Tô esperando uma notícia ruim. Veja aí como nós estamos distorcendo, destoando tudo que é da vontade de Deus na nossa vida. Isso é completamente nulo. Nós temos que colocar para fora, denunciar a verdade às pessoas na igreja. Isto não é catolicismo, isso não é verdade. Se você quer viver isso, aqui não é o seu lugar. Nós temos que trazer à luz a verdade às pessoas. Porque com medo de dizer as verdades, ficar sempre nas mesmas verdades, nós não tiramos as pessoas do erro. Nós temos que ser corajosos. Lembre-se do que foi a primeira leitura da missa de ontem, do Atos dos Apóstolos. Gamaliel foi bem claro. Olha, se vocês matarem os apóstolos, tem um perigo aí, não é? Porque se vocês matam eles e eles não são de Deus, a própria ideologia deles morre por si mesma, como morreu com dois, Sim. Judas e Tedos. Mas se Mas não for, se vocês não vão for, ser vocês vão pegos se voltando contra as coisas Então, de vão Deus. se voltando contra as coisas de Deus. Pois é. Isto é uma fala para nós hoje. Se nós não falarmos a verdade às pessoas, nós estamos nos voltando contra Deus. Portanto, nós temos essa obrigação moral de dizer as verdades. Lembro agora fortemente de João Paulo II, que viveu os horrores do comunismo e do nazismo. Os horrores. E nós somos muito lenientes hoje com essa questão, quando se fala de comunismo, socialismo. Não, isso não é para católicos. A igreja já nos orientou isso há muito tempo. Ah, mas está falando de política. Não, eu estou falando o que a igreja está dizendo. Estou falando o que a igreja está dizendo. Católico não pode estar associado a nenhuma ideologia comunista socialista. Não pode. Ah, mas eu quero. Ok. Só você não é católico. Por isso que o que mais entristece hoje é nós vermos o movimento católicos a favor do aborto. Que catolicismo é esse? O que é isso? E se nós não tivermos a coragem de levar isso adiante, não vamos vencer o mal. Para que o mal impere, basta que os bons se calem. Basta isso. Portanto, nós não devemos ter medo das perseguições, nós não devemos ter medo das difamações, nós não devemos ter medo das intempéries da vida para viver a verdade, porque vai chegar. Nós vamos ser perseguidos por ser católicos, nós vamos ser perseguidos por dizer a verdade às pessoas, porque a verdade incomoda, a verdade tira o véu da ignorância e interessa muito os poderosos no mundo a ignorância do povo. Interessa muito. Portanto, vamos ser mais corajosos, vamos levar a verdade, vamos doar a vida à igreja, vamos doar a vida a Jesus. É isto que vai atrair as pessoas para a igreja. Não são festas, não são bailes, não são bingos, não, é a fé. O que vai salvar as pessoas, o que salva o mundo é a fé, nua e crua, sem arrudeios, com amor, com acolhida e com fraternidade. Bela reflexão, Padre Rui. Vamos nos encaminhando para o final do programa. Bate-bola, jogo bem rápido, pergunta objetiva, resposta objetiva. Vamos lá, para encerrar. Será que Deus passa pano para o pecado, Padre Rui? Não. Ponto e basta. Dizer a verdade é falta de amor? Não. Todo mundo vai para o céu, mesmo sem mudança de vida? Não. Pronto. Simples assim. O tempo passa rápido demais. Nosso programa está chegando ao final nesse sábado. Eu quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência. Padre Rui, obrigado. Foi bom demais. Claro que o senhor vai ter que vir mais vezes. Tem um monte de mensagem aqui dizendo: eita, que programa arretado. Hoje foi bom demais, Padre Rui, porque a gente traz, como de costume, mas hoje de forma até mais intensa, a luz da verdade, aquilo que Deus quer e revela para cada um de nós. Então, obrigado demais por o senhor estar aqui. Vamos marcar outras, com outros temas aí importantes para o povo de Deus crescer no conhecimento da doutrina e viver mais essa intimidade com o nosso Senhor. Divulgue sua paróquia, dia de missa, tem gente perguntando aqui, tem um trabalho forte com a juventude lá também. Convido o povo de Deus a conhecer. Quero agradecer o convite por estar esta manhã com todos vocês, por permitir que nós entremos em suas casas pelo rádio Olinda. Eu estou hoje como pároco da paróquia de Santo Antônio, no bairro dos Torrões, na Avenida do Forte.
Lá nós temos as missas dominicais, sábado às 4 da tarde, domingo 7 da manhã, 11 da manhã e 5 da tarde. E todo segundo sábado do mês, ao fim da missa das 16 horas, nós temos uma adoração jovem, onde nós reunimos a nossa juventude para rezar e agradecer a Deus pelo dom da vida. Maravilha, obrigado Padre Rui, nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é muito importante você divulgar o programa Fala Povo de Deus. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial, no YouTube, @Fala Povo de Deus. O tema do próximo sábado vai ser extraordinário, a gente vai falar aqui, Padre Rui, sobre o conclave, a gente vai explicar de forma clara e catequética o que acontece por trás das portas da Capela Sistina. Não é eleição política não, como muitos têm dito, não é disputa de poder nem jogo de interesse, é um mover do Espírito Santo de Deus. Sábado que vem a gente vai estar aqui junto. Tema bom, né, Padre Rui? Muito bom, e desde já convido a todos para se retirar na oração pela igreja, rezar pelos cardeais, para que eles sejam dóceis ao Espírito Santo para eleger o sucessor de Pedro. Amém. Com os trabalhos técnicos de Gabriel Corrêa, produção de Paulo Brito, apresentação minha, Felipe Alecrim. Eu espero você na semana que vem para mais um programa Fala Povo de Deus. Boa semana, Deus te abençoe. Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens,